noite a todos. Então, graças a Deus, né, nós podemos fazer o nosso bate-papo aqui, bate-papo ou monólogo, né, através da internet. E hoje, mais uma vez, né, nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Então, já deu 20 horas, vamos à nossa prece inicial, então. Senhor Jesus, em primeiro lugar, agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em espírito e em coração aos nossos amigos, para podermos, mestre querido, falarmos a respeito da doutrina espírita, falarmos a respeito do seu evangelho e também falarmos a respeito do nosso cotidiano, da nossa vida, de como temos vivido. Vos pedimos suas bênçãos, Senhor, sua luz, esteja conosco em mais essa tarefa. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, o nosso tema de hoje, o tema que nós separamos para hoje é o que realmente importa. E porque nós temos vivido, eu digo nós, no geral, nós temos vivido assim de uma maneira um tanto atribulada, né? O mundo anda meio atribulado. Nós estamos, me parece, dando valor demasiado às coisas materiais, à nossa vida material, e acabamos esquecendo de nós mesmos, né? Nós acabamos esquecendo que nós somos seres humanos, que nós precisamos viver em sociedade, que nós precisamos viver em família, mas nós precisamos cuidar da nossa individualidade. E parece que nós estamos esquecendo a nossa individualidade, o que a gente realmente estamos trocando isso por distrações, vamos assim dizer. Trabalhar, comer, beber, estudar, namorar, tudo isso faz parte, né, da nossa vida. Mas o mais importante não é como nós estamos, mas sim quem nós somos, né? Essas individualidades. Se nós prestarmos atenção, cada um de nós aqui, prestarmos atenção em nós mesmos, nós vamos ver que nós somos uma personalidade, nós temos uma personalidade. Então, logo, nós somos alguém, nós não somos uma coisa descartável, uma coisa que a gente usa e joga fora. Né? Nós temos uma continuidade. Não é possível nós continuarmos a viver da maneira como a gente vem vivendo. E o que acontece? Mais uma vez, eu sei que todos nós já estamos enjoados de ouvir falar em pandemia e vírus e coisa e tal. Eu também estou, talvez mais enjoado do que vocês, mas é necessário a gente tocar nesse assunto. O que acontece no mundo? Será que Deus não está vendo? Será que isso está acontecendo, a revelia de Deus? Não, não é possível. Né? Deus soberano, né? Causa primária de todas as coisas. Então, que lição será que nós temos que tirar disso, não é? O que realmente importa para nós? É o que nós temos ou o que nós somos? Porque existem casos por aí, né, de pessoas muito ricas, milhões e milhões e milhões, que não tem onde gastar agora, não tem para onde ir. Se for, tem que ficar isolado, não pode interagir. Problema com o transporte, problema com não sei o quê. Né? Então,
Quer dizer, vale a pena só ter o dinheiro se eu não posso interagir com os meus pares, com os meus semelhantes? Será que vale a pena? E aí nós estamos vendo assim, por exemplo, sepultamentos hoje em dia, né? Sepultamento você não está podendo nem fazer a cerimônia direito, quer dizer, muitas religiões fazem cerimônia, outras não, né? Mas assim, de velar o corpo, de estar ali, entre aspas, né? Se despedindo, quer dizer, pega e enterra rápido, quer dizer, né? Quer dizer, o material está indo embora, o corpo é material, né? O material está indo embora assim, sem muita cerimônia, vamos assim dizer. Então vamos observar dentro do Evangelho, né, dos Evangelhos, as notícias, né, que os evangelistas trazem dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, perdão, versículos de 23 a 25, diz assim Jesus não, o evangelista narra, né? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? É uma pergunta que Cristo nos faz, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Né? Destruir a si mesmo. Então, será que essas palavras do Cristo eram em vão? Eu acho que não, sabe? Nós que somos cristãos, nós que acreditamos em Deus, que seguimos a Jesus, principalmente o espírita, que tem em Jesus ali o melhor modelo a ser seguido, nós não podemos deixar passar isso sem analisar, sem aplicarmos isso em nossas vidas, né? Porque quando Jesus diz que nós temos que pegar a nossa cruz diariamente e seguir, diariamente. Então, quer dizer, cada dia vão ter os seus percalços que precisam ser resolvidos, né? Mas não só os percalços materiais, mas os percalços espirituais, os percalços morais. Que dificuldades eu estou tendo para viver, para conviver, para seguir os ensinamentos de Jesus, né, os ensinamentos do Evangelho? Quais as dificuldades? O que eu tenho feito para superar essas dificuldades de seguir essa cartilha, né, de seguir esse manual? É preciso que a gente raciocine, é preciso que a gente analise e não simplesmente passar a vida pensando só no material, né? Perdão, eu estou com a garganta seca, espero não seja Covid. Mas se for também, problema. Então, esses ensinamentos de Jesus não são ensinamentos em vão, que falou ali só poeticamente, né? Porque realmente, né, o Evangelho de Jesus ele tem poesia, né? Tem trechos do Evangelho que são verdadeiros poemas, mas não é só para nos embevecer e nos deixar emocionados temporariamente e depois a gente acabar esquecendo. Mais à frente da nossa conversa aqui, mas com outro evangelista, né, Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mas, pois, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Então, Jesus aqui faz outra alusão à nossa necessidade espiritual. O que a gente pode amontoar que nos sirva é o aprendizado moral, o aprendizado intelectual, né? Das nossas virtudes adquiridas. Esse ninguém nos rouba, né? O material, ele é de uso, óbvio, mas o ladrão pode roubar, a ferrugem pode comer, a traça, né? Então, quer dizer, é uma coisa passageira. É uma coisa passageira. Uma coisa que fica. Então, não adianta eu ter milhões amontoados sem uso. Eu preciso que, se eu tiver milhões, ou quem tiver milhões, que faça desses milhões beneficiar outras pessoas. Não é pura e simplesmente esmola, né? Não, vou distribuir tudo que eu tenho. Olha, existem várias formas de fazer esse dinheiro promover o bem, né? Promover o bem-estar geral, enfim, fazer esse dinheiro gerar benefícios, né? Então, não é questão de eu tenho que ser pobre para estar salvo. Não é isso, não é verdade. Eu preciso ter comportamento humilde, comportamento mais tranquilo, menos egoísta, menos orgulhoso, para que a gente possa progredir e não ficar afundado, enfurnado dentro das coisas materiais. A vida passa, quer dizer, a reencarnação passa e a gente nem percebe. Eu mesmo ontem tinha 15 anos, hoje já estou, não vou falar quanto, mas já passou bem disso, né? Brincadeira. Então, é preciso a gente ver, mais uma vez, reforço, o que realmente importa. E ali, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quer dizer, para onde eu quero ir? Esse coração que Jesus se refere é nós, somos nós, espíritos, nós com os nossos sentimentos, com a nossa consciência. Aonde a gente depositar essas coisas, nós estaremos lá, né? Agora, se o nosso tesouro for nas coisas materiais, nós estaremos voltados só para isso. E eu não posso, nós não podemos colocar a nossa felicidade em algum lugar e colocar o nosso coração em alguma coisa que vai perecer, né? Por exemplo, a minha vida é a minha casa, conseguir a casa dos meus sonhos. Nossa, essa casa pode ir embora. Ou nós, em espírito, podemos ir embora, podemos morrer. O nosso próprio corpo, nós vamos ter que deixar uma hora. Não é fato? Então, e muito menos, a gente observa muito por aí, dentro do nosso comportamento cotidiano, nós colocarmos a culpa dos nossos fracassos ou da nossa insatisfação nas outras pessoas.
É muito comum a gente, principalmente nas redes sociais, né? Ah, se você tiver um projeto, não conta para ninguém porque é inveja. Gente, será possível? Será possível que se alguém souber o que eu vou fazer, isso não vai dar certo? Eu não creio que isso seja possível. Agora a gente vai colocando a razão das nossas insatisfações em coisas externas. Nós temos que procurar o acerto dentro da gente, né? Tem um outro trecho do Evangelho, dessa feita de João, no capítulo 21, versículo 23. Jesus aí já havia ressuscitado, segundo a narração evangélica, né, nessa altura, e estava lá, naquele episódio, muitas pessoas conhecem pelo episódio de que Jesus fala, os pescadores lá, Pedro e os amigos ali, não passaram a noite pescando e não conseguiram pegar nada. Aí Jesus fala, joga a rede pro lado direito do barco. Eles pegaram bastante peixe. Então foi nessa fase. Então eu quero dizer que Jesus já havia ressuscitado. Aí o Pedro pergunta para Jesus assim, e este outro aqui, o que vai acontecer com ele? Que era um dos apóstolos, que ele não cita o nome lá, mas diz que era aquele que recostava no peito de Jesus na última ceia e que perguntou quem iria traí-lo, quem iria trair a Jesus. Então, aí Jesus diz assim, Pedro, o que importa para você? Segue-me tu. Né? Porque o que Jesus dá aí um toque? Né? Nós não temos que nos importar com os outros. Assim, nos importar, que eu digo, naquele negócio de ficar nos medindo com os outros. Né? Ah, mas e fulano faz isso e eu? Por que eu não posso fazer? Né? Mas todo mundo faz, por que eu vou viver diferente? Ué, o que isso importa para você? Que Jesus nos pergunta, né? Como se fôssemos Pedro. Segue você. Vem você e me segue, né? Então, aí somando aquela primeira frase lá que nós falamos do Evangelho de Lucas, né? Se alguém quiser acompanhar, tome a sua cruz e siga-me. Então, os ensinamentos de Jesus vão sempre nessa direção. Na direção da nossa melhora, do nosso comportamento e não aguardar milagres. Aguardar que caia do céu a nossa felicidade. Nós precisamos, quer dizer, a parte de Deus, a parte do Cristo, essa parte está pronta. Né? É só nós observarmos ao nosso redor. Um lugar para viver, um corpo para se utilizar, o oxigênio para se respirar, né? A água para se beber. Está tudo pronto, está tudo aí. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. E eu falo, a gente está gastando o tempo errado. De uma maneira muito egoísta, né? Olhando só para si, mas de uma maneira errada. Nós temos que olhar para nós sem sermos egoístas. Cuidarmos de nós sem sermos egoístas. Né? A gente, com essa questão da... volta ao assunto, para a questão da pandemia, né? Será que isso não é uma lição que nós estamos recebendo para que nós nos valorizemos como seres humanos e não como coisas? De que adianta ter uma indústria que fabrica, sei lá, eletrodomésticos de primeira qualidade se eu não vou ter quem compra? Né? Se eu não tenho funcionários para que
faça essa fábrica funcionar. Se eu não tenha pessoas que comercializem esses produtos, não adianta nada. Né? Então, quer dizer, é preciso olhar para o ser humano, né? Olhar mais. Ah, mas eu estou com a vida pronta. Né? Eu tenho aqui todo o conforto que eu preciso. Até quando? Até quando fechar os olhos do corpo físico. E aí? Esses bens vão embora junto? Não vão, né? Como diz o velho ditado popular, caixão não tem gavetas. Então é preciso saber viver com parcimônia, né? Sabermos dosar a nossa vida. A raça humana sobre o nosso planeta aqui, sei lá, tem, pelo que a ciência nos mostra aí, está aí há, sei lá, 4 bilhões de anos ou coisa parecida. A Terra tem essa idade. E a raça humana apareceu depois, né? Mas há muito tempo. E hoje, pensa bem, nós já evoluímos muito até aqui, até onde nós chegamos, nosso raciocínio, a nossa intelectualidade, até a nossa espiritualidade, já evoluímos bem. Porém, olha o tempo que nós gastamos. E hoje, nós ainda estamos preocupados com a cor da lente que eu vou usar nos olhos, com a minha sobrancelha, com meus cabelos, ou com a ausência dos cabelos, com a tatuagem que eu vou fazer, qual academia eu vou frequentar. Tudo bem, gente, isso faz parte da vida, mas isto não é a vida. A tatuagem fica, a sobrancelha fica, meu físico definha. Quer dizer, não adianta. Então é preciso parar e pensar. Nós estamos muito imediatistas, demais. Então essa freada que nós tomamos aqui é providencial. Né? Muitas pessoas comentam, eu e a esposa conversando a respeito, né? A Leni, para quem conhece, ela diz assim, mas eu não tenho visto no meu círculo de amizades acontecer alguma mudança. É verdade. De imediato a gente não percebe. Parece que as pessoas são as mesmas. Mas pensa bem, vamos analisar. Nosso meio de trabalho, a nossa maneira de trabalhar mudou. Será que ela vai voltar a ser do jeito que era? Não sei. Nos mostra que a nossa educação formal, está em frangalhos. Será que é preciso ficar ensinando adulto a lavar a mão? Será que é preciso fazer tutorial de como se lava as mãos? Puxa vida, isso é coisa que nós temos que ensinar para os nossos filhos ou os nossos tutelados desde pequeno. Não cabe só a escola ensinar. Isso é parte do dia a dia, da nossa vida, da nossa casa. Será que é preciso ensinar as pessoas a não estar a espirrar ou a tossir na cara dos outros? Não é verdade? Então, são coisas básicas que nós estávamos deixando de lado. Né? Será que a indústria não vai ter que repensar na maneira de trabalho, nos métodos de trabalho? Então as coisas vão mudar, estão mudando sim. Agora, é preciso nós mudarmos intelectualmente, não só isso, mas moralmente também. Respeitar um pouco mais as pessoas para sermos respeitados, né? E sermos mais solidários, né? Não é fato? Mas sermos solidários não politicamente,
Nós temos que ser solidários de coração. Aí que é o difícil, né? A gente ser solidário espontaneamente, quer dizer. Mas observemos, né? Dentro dos evangelhos, Jesus recomenda isso. Olha, se alguém te der um tapa na face, ofereça também a outra. Lógico, isso é simbólico, né? Então, quer dizer, se você for atacado, não vá atacar também. Ou não revide, não seja pior do que quem atacou. Quer dizer, né, o episódio que Pedro cortou a orelha do guarda, do soldado do Sinédrio, um dos quais prendeu Jesus, né? Pedro, né? Se tu feres com a espada tu serás ferido, né? Então, tudo essas recomendações para que a gente seja... E a gente esquece, né? A gente vai vivendo de uma maneira tão atribulada que às vezes uma pessoa nos fecha no trânsito, o nosso desejo é de matá-lo, né? Que a gente vê, né? Eu não estou exagerando, né? Quantas mortes no trânsito aí, atropelamentos propositais, tiros, né? Aí disputas com automóveis, aí acontece acidente, morre mais gente, quer dizer, não é verdade? Eu não estou sendo exagerado, né? Às vezes uma fechada no trânsito gera morte, e não é pouco, não, são muitos acidentes, né? Então, será que é esse o caminho? Será que é isso? Torna a perguntar. O que realmente nos importa? Né? Então, a doutrina cristã, ela sempre nos leva para o lado do bem. Mas a gente prefere que as outras pessoas façam isso e a gente, né? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para me dedicar. Passo por atribulações, passo por dificuldades, passo por dores, passo por doenças, enfim, passo por coisas que me desagradam. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, porque o meu filho... Gente, e eu? Será que eu sou só a vítima? Né? Os nossos problemas ou as nossas alegrias, nós já falamos isso, isso não é da nossa lavra, isso é estudo que a gente fez. Tem o tamanho que a gente dá para eles. Né? Às vezes, uma coisa que é um problema enorme para mim, para o meu irmão passa desapercebido, que ele nem percebe o que aconteceu aqui. E para mim é uma coisa de outro mundo. Né? Então, vamos prestar atenção, né? Dentro das lições aqui que nos são trazidas. Jesus, quando eu falei da parte poética do Evangelho, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 25, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Será que isso é só poesia? É só coisa bonita? Né? É preciso atentarmos para isso. E dentro da doutrina espírita, a gente aprende
e acreditamos que o princípio espiritual ele vem evoluindo, né? Nós lá atrás éramos princípio espiritual, hoje somos espíritos que já estamos numa fase de utilizar o livre-arbítrio. Os pássaros não têm livre-arbítrio, mas nós já passamos por essas fases de não ter livre-arbítrio e agora temos. Vamos evoluindo. Não podemos retroagir. E não retroagimos. É da lei, é das leis de Deus. Que a gente vá sempre para frente. Podemos estagnar. Mas nunca voltaremos. Nunca regrediremos enquanto espírito. Nós podemos regredir enquanto corpo. Podemos regredir enquanto posição social. Enfim. Mas o conhecimento adquirido, as virtudes adquiridas, isso nós não perdemos. Lembra aquele negócio lá do tesouro? Coloca teu tesouro aonde a traça e a ferrugem não corrói. Então, esses são os nossos conhecimentos, né? O nosso aprendizado. Esse ninguém rouba, esse ninguém destrói. E mais à frente Jesus cita, né, os lírios do campo, que nem Salomão na sua grandeza se vestia igual a ele. E então tá lá. Portanto, no versículo 31 do mesmo capítulo 6 de Mateus, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, né? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que o que vocês precisam delas, o quanto você precisa dela. Então, quero dizer, não quer dizer que, né, nós vamos ficar esperando essas coisas caírem no céu, né? Mas é darmos mais importância ao que nós somos do que ao que nós temos, né? E principalmente na questão de nós vivermos mais fraternalmente, né? De nós vivermos mais, de nós procurarmos manter uma sociedade mais justa. Porque quando Jesus cita os pagãos, quem que é o pagão citado aqui? São as pessoas que não acreditam em Deus, né? São pessoas sem religiosidade e tal. Mas isso é só um exemplo, porque mesmo os pagãos são filhos de Deus. Todos nós somos, né? Mesmo que eu não queira sê-lo, não tem por onde correr, né? E nenhuma alusão ou coisa contra quem não acredita em Deus, não é isso não, nada a ver. Mas eu estou dizendo que nós temos a mesma origem e o mesmo destino. Passamos por fases diferentes, isso sim. Então, continuando dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a nossa reflexão de hoje vai por aí. O que realmente nos importa, né? Aquela correria do dia a dia da vida, parece que tivemos que dar uma chacoalhada, dar uma freada aí. Embora a gente escape por aqui, escape por ali, ainda continuemos agindo egoisticamente, né? Dinheiro que era para comprar remédio, estamos comprando não sei o quê, desvia dinheiro de equipamento, uma grande bobagem, né? Tornamos a dizer, caixão não tem gaveta. Então, pessoal, é isso, né? Ou era isso que nós queríamos comentar hoje, sempre à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, né? Que são ferramentas para que possamos crescer, evoluir, que possamos refletir. E eu agradeço a atenção de vocês
agradeço a amizade de vocês e principalmente eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de podermos conversar a respeito dessas coisas, né? Isso nos faz refletir. Não somos diferentes de ninguém, somos iguais, mas procuramos utilizar essas ferramentas para que a gente possa crescer. Então vamos à nossa prece de encerramento, que eu já extrapolei alguns minutos aqui. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Mestre, essa oportunidade que nos concedeste. E queremos aproveitar, Senhor, esses momentos de reflexão, de tranquilidade, onde trazemos os nossos corações asserenados para vibrarmos e vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que passam por dificuldades. Sabemos que entre nós todos temos os nossos infortúnios secretos. E nós vos pedimos, Senhor, hoje não pelos nossos infortúnios, mas pelos infortúnios dos nossos irmãos. Sejam eles infortúnios físicos, infortúnios espirituais, ou infortúnios psicológicos, infortúnios de saúde, enfim, Senhor, que as nossas melhores vibrações possam auxiliar a esses irmãos e que a sua misericórdia e a sua bondade nunca lhes faltem. Que assim seja, com a graça de Deus. Pessoal, até uma próxima oportunidade e mais uma vez, muito obrigado a todos.